Então hoje a gente vai para o capítulo 2 de Gálatas, certo? E vamos só resumir um pouquinho o que a gente viu até aqui para vocês se lembrarem de tudo e ficar tudo na mesma página. Primeira coisa que não se discute que quem escreveu a carta foi Paulo. Pode parecer engraçado eu estar falando isso para vocês, não se discute quem escreveu a carta foi Paulo, mas tem algumas cartas do Novo Testamento que tem algumas pessoas que às vezes questionam se foi Paulo mesmo que escreveu. Essa aqui ninguém discute, foi Paulo que escreveu. E ele, diferente de outras cartas em que ele escreve, por exemplo, carta para a igreja de Colossos, carta para a igreja de Éfeso, aqui foi carta para uma região, a região da Galácia, não era uma igreja específica. Essas cartas eram lidas nas várias igrejas e elas serviam para todos eles. Por que Paulo escreveu essa carta? A gente tem falado bastante sobre isso e é muito importante, porque isso aqui é ligado com aquilo que a gente disse ser o tema da carta. Então, como eu tenho dado exemplo para vocês, você vai indicar o filme para alguém, você vai chegar para alguém e falar, olha, eu assisti um filme, sobre o que é o filme? E aí você, então, quando a gente escreve, nesse caso das cartas, as cartas também sobre o que Paulo está tratando. Qual que é o tema da carta? E aí, o tema da carta é o papel da lei, ou seja, o lugar correto da lei. Então, não entenda que quando Paulo coloca as questões da lei e da fé, que ele está dizendo que a lei não serve. O que ele está colocando é que a lei tem o seu lugar certo. E aqui, lá no capítulo 3, que a gente vai ver na semana que vem, do 15 ao 25, é onde tem o ponto central, aquilo que as pessoas que estudam a carta, que estudam a língua original, que estudam tudo isso, dizem que é o clímax temático, é o clímax do tema, o papel da lei, tá? Do 3, do 15 ao 25. E Paulo faz isso com argumentos, e ele usa nesses argumentos uma coisa que a gente chama de retórica, e o clímax retórico está do 4, do 12 ao 19. Do 12 ao 19. Qual que é o clima, qual que é o tema então? Se a gente fosse olhar isso, o tema é dito assim, quais são os impedimentos para que Cristo seja formado em vocês? Qual que é o impedimento que estava acontecendo, que Paulo entendia? O que estava impedindo que Cristo fosse plenamente formado naquelas pessoas daquela igreja? E aí ele vai colocar que o grande impedimento era a lei colocada no lugar errado. Algumas questões importantes que a gente precisa tratar primeiro, o que significa ser judeu. Eu já falei para vocês que ser judeu não significa ter uma religião judaica. Quando Paulo está usando a questão de judeu aqui, está tratando uma questão de cultura, de etnia. Judeu era alguém que nasceu judeu. A religião judaica é uma parte da cultura judaica. E aqui, quando ele está tratando de judeu, ele está falando do ser judeu. E o ser judeu é ser judeu. O ser gentio é não ser judeu. Todo mundo que não era judeu era chamado de gentio. E ele vai tratar muito da questão de justificação. Eu vou falar daqui a pouco para vocês sobre isso. E um outro ponto importante é que ele coloca a questão da liberdade do medo, da liberdade que a gente tem em Cristo e daquelas pessoas que viviam com o medo de que se não fizesse determinada coisa, não estaria no agrado de Deus. No sentido de não cumprir a lei para a salvação. Esse é um cuidado que a gente tem que ter hoje em dia, a gente vai tratar isso daqui a pouco também. Aqui, só para vocês terem um pouquinho de ideia do que a gente está falando em relação a tempo, quando a gente vai, existe uma discussão se essa carta de Paulo aos Gálatas foi escrita antes ou depois do concílio de Jerusalém que aconteceu, que você lê lá em Atos 15. Foi o concílio onde a liderança da igreja de Jerusalém se reuniu e decidiu que os gentios não precisavam ser circuncidados. Então, existe uma discussão entre as pessoas que estudam isso a respeito dessa localização da carta aos Gálatas. Mas essa é uma proposta de cronologia do que acontece aqui. A conversão de Paulo, que aparece aqui, que é na estrada de Damasco, teria acontecido mais ou menos nessa cronologia por volta do ano 31 depois de Cristo. Você vai falar 31 depois de Cristo, Cristo não morreu com 33 anos, mas na verdade Cristo, não sei se você sabe, ele nasceu no ano 4 antes de Cristo.
Mas como Cristo nasceu no ano 4 a.C.? É porque o tempo é contado de uma forma diferente. Mas Cristo nasceu no ano 4 a.C., portanto ele morreu com 33, morreu por volta do ano 29 da era cristã, e Paulo teria tido esse encontro com Cristo na estrada de Damasco no ano 31. A primeira visita, então, logo depois que Paulo se converte, ele é cuidado, e aí ele é levado para uma primeira entrevista que a gente leu no capítulo 1. Você vê que no capítulo 1 de Gálatas ele fala que ele teve um contato com Pedro por 15 dias, talvez tenha sido nessa época, no ano 33. E aí ele parte para Cilícia e tudo mais, e começa o ministério dele. Esse período levou 14 anos, quando ele faz a segunda visita em Jerusalém, que é essa visita que a gente vai ver hoje no capítulo 2, no capítulo 2, do 1 ao 10, que teria acontecido mais ou menos no ano 46. No ano 48, 2 anos depois dessa visita, Paulo teria ido até Antioquia, que é o que a gente vai ver hoje também. E depois, mais ou menos nessa época, é escrita a carta aos Gálatas, no ano 48, 49. Essa é uma sugestão do que pode ter acontecido. Pode ter alguma variação, mas ele está mais ou menos de acordo. Tudo tem que ter acontecido até mais ou menos o ano 50, porque no ano 50 tem alguns fatos históricos que não estão relatados aqui. Então, tudo aconteceu mais ou menos no ano 50. Ainda no capítulo 1, a gente viu que do versículo 6 ao versículo 10, Paulo defende que não se tratava de quando os que estavam ali no meio do povo da Galácia, dizendo para eles que eles tinham que cumprir a lei, não era um detalhe, não era uma questão, olha, vocês creram em Cristo, agora vocês cumprem a lei, está tudo certo. Não é que era um acréscimo simplesmente ao evangelho, isso fazia com que fosse um outro evangelho. O que a gente aplica isso na nossa vida? Qualquer acréscimo que se faça a suficiência de Cristo para a nossa salvação transforma o evangelho que a gente crê em outro evangelho. Não é a mesma coisa. Se você conhece alguma determinada religião que segue a Bíblia, mas acrescenta determinadas coisas que são necessárias para a salvação além de Cristo, isso é um outro evangelho, não é o evangelho bíblico. Então, esse é o que ele está dizendo aqui, não é uma questão de um acréscimo simplesmente. E Paulo defende que ele não recebeu isso de homens, mas recebeu isso diretamente de Deus. E quando ele faz isso, ele passa a ser acusado por aqueles que eram judeus de ser infiel. Essa questão de infidelidade no tempo judaico era muito importante, porque você se lembra que Paulo saía com cartas para poder prender cristãos e matar cristãos? Ele fazia isso por uma defesa, por um zelo, por uma defesa da fidelidade, porque eles entendiam que o Messias só viria, uma seita mais radical dos fariseus, o Messias só viria quando a infidelidade fosse eliminada do meio do povo. Qual um jeito de eliminar a infidelidade? Ou o cara se converte ao judaísmo ou morre. Resumindo a história, era mais ou menos assim. Então eles estão acusando Paulo de ser infiel, porque ele não está defendendo que tem que cumprir a lei, que os gentios não têm que cumprir aquilo que a lei dizia. E aí a gente vê no capítulo 1 que Paulo defende a fidelidade dele. Como que ele faz isso? Ele diz que ele era extremamente zeloso, né? Quando ele está falando lá que ele era extremamente zeloso como fariseu. Quando ele diz que era extremamente zeloso, ele está dizendo que ele matava cristãos, era mais ou menos isso. Ele faz uma citação, que a gente chama de uma alusão a Jeremias e Isaías, para poder chamar os profetas, para tudo isso. Quando ele diz que ele foi chamado desde o ventre da sua mãe, ele está fazendo uma alusão a Jeremias. Você encontra em Jeremias, quando Jeremias diz isso, que ele foi chamado, separado no ventre da mãe, o próprio Isaías também. Paulo se compara aos líderes, Tiago e Pedro, no capítulo 1, para dizer, olha, o evangelho que eu estou pregando é o mesmo deles. Então ele usa tudo isso para poder dar base para que o evangelho que ele tinha ensinado para eles era o evangelho de Cristo. E aí a gente entra então no capítulo 2, que é o que a gente vai ver hoje. Nós vamos ver se Deus quiser, nós vamos ver o capítulo 2 inteirinho. A primeira parte do capítulo 2, Paulo fala da visita que ele fez a Jerusalém. Isso vai do versículo 1 ao versículo 10.
Depois ele trata da questão da visita de Pedro um pouco antes. Depois ele trata da visita de Pedro a Antioquia. E por último, ele vai tratar muito da questão da justificação pela fé, que é o ponto importante aqui, tá? Então, Paulo vai trabalhar então 2 pontos em contraste nessa passagem. Ele vai trabalhar justificação pela fé versus obras da lei. É isso que ele vai tratar aqui no capítulo 2 e a gente precisa entender o que ele quer dizer com isso. Antes, eu queria colocar uma frase aqui para vocês que eu li e achei muito interessante. A forma como a pessoa pratica a sua fé está relacionada à sua compreensão de salvação. A maneira como você vive a sua fé está ligada com a maneira como você compreende pelo que você foi salvo. E Paulo vai tratar isso, porque é muito importante a gente entender de que maneira nós somos salvos e por que nós somos salvos e para que nós somos salvos, para que a gente possa viver corretamente a nossa salvação. Tá? Existe um ponto que a gente chama de justificação. Justificação não é que você se converteu ao cristianismo e você se tornou uma pessoa justa. Eu falar isso para você, você vai dizer, isso não pode ser verdade mesmo, porque você se conhece, você sabe que você continua pecando, então você não se tornou uma pessoa justa porque você se converteu. O que é justificação então? Justificação é uma declaração de Deus, é um ato de Deus que te declara justo. Ele te declara justo não pelas suas obras, mas pela obra de Cristo. Então, quando você está em Cristo, você é declarado diante de Deus justo. Não existe culpa para você. Você estando diante de Deus, no momento da sua morte ou quando todas as coisas acabarem, você será declarado justo, porque Cristo pagou o preço da sua injustiça. Então, justificação é isso. Mas existem o que a gente diz que são 2 dimensões da justificação. Uma é essa que eu falei para vocês, a vertical, minha com Deus. Deus me declarou justo. A segunda é a horizontal, que é no momento em que eu sou declarado justo pela minha fé em Cristo, eu me torno povo de Deus, eu me torno família de Deus. Então, existe uma dimensão então vertical, minha com Deus, sou declarado justo, e uma dimensão horizontal, nós somos famílias de Deus. Essa compreensão de ser povo de Deus, fazer parte do povo de Deus, era muito importante aqui. Porque o que estava acontecendo? Judeus estavam dizendo o seguinte, gentios creram em Cristo, mas se eles não forem circuncidados, eles não são povo de Deus como nós. Era um problema muito importante. É um problema que acontece hoje. Fulano se converteu, mas se ele não andar com tal roupa, se ele não falar de tal jeito, se ele não fizer tal coisa, ele não é povo de Deus. Essas separações, elas não existem. Nós somos povo de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, a ênfase de Paulo aqui na carta aos Gálatas não é essa questão vertical de ser declarado justo diante de Deus. A ênfase que ele vai dar é nessa justificação horizontal. Só para você saber, quando você lê, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, ele trata muito de justificação, mas ele trata da justificação vertical, da declaração de que nós somos justos diante de Deus. Aqui ele vai tratar dessa questão da nossa justificação horizontal. Os judeus, como eu falei para vocês, tinham a questão da cultura judaica. E tinham algumas marcas dessa cultura que eram muito importantes, marcas nacionais, ligadas à lei. Paulo vai tratar de 3 principais aqui, na carta inteira. O sábado, nas leis dietéticas, o que você podia, o que você não podia comer, com quem você podia comer e quem não podia comer, e da questão da circuncisão. Ele vai tratar essas 3. Mas existe muito mais coisa na cultura judaica que em outros livros você encontra. É isso que Paulo vai chamar de obras da lei. Quando você lê aqui obras da lei, ele está falando basicamente de circuncisão, de dietas e de sábado. E essas obras da lei eram interpretadas de uma maneira legalista pelos judeus cristãos da época e por outros que estavam ali, dizendo que aqueles que confiavam na lei tinham o mérito de estar diante de Deus.
Então isso é um problema. Nós não temos mérito para estar diante de Deus. Por que você foi salvo? Porque Deus te amou antes que você o conhecesse, porque Deus enviou Cristo para morrer no seu lugar e pela sua fé em Cristo você foi salvo. Você não fez nada para isso. Você não foi salvo porque você era uma pessoa legal dentro da sua família. Você não foi salvo porque você ajudava os pobres. Você não foi salvo porque você ajudava uma velhinha a atravessar a rua. Você não foi salvo por nada disso. Você foi salvo pura e simplesmente pelo amor de Deus por você e pela sua fé em Cristo Jesus. Essa é a questão da nossa salvação. E qualquer coisa que a gente acrescenta, a gente está acrescentando algo que é muito legalista. E hoje em dia a gente faz isso às vezes. A gente, não que a gente não tenha que... Eu estou dizendo, Paulo não quis dizer que a lei era má. Paulo não quis dizer que a lei não servia para nada. Paulo estava dizendo que a lei não era possível ser salvo pela lei e não era necessário cumprir a lei para ser salvo. É isso que ele está ensinando aqui. Ele não está desprezando nada. Mas a gente algumas vezes ainda tenta resgatar algumas coisas e tenta colocar alguns padrões, né? A gente tem que entender que as nossas atitudes devem ser consequência da nossa salvação. Não é que nós fazemos coisas para sermos salvos, nós fazemos coisas porque somos salvos. Por amor a Deus, por amor a Cristo. Como então eu sou justificado? É o que vai ser tratado aqui. E aqui tem essa palavra bonita, que vocês podem até decorar, que é uma palavra, na verdade, são algumas palavras que estão ali no texto de Gálatas, que tem uma diferença entre quem estuda as Escrituras para poder explicar como sou justificado. Essa palavra poderia ser traduzida pela fé em Cristo, como você encontra na maioria das versões que nós vamos ver aí, mas ela pode ser também traduzida pela fidelidade de Cristo. O que significa ser salvo pela fé em Cristo? Então, como eu já falei para vocês, ser salvo pela fé em Cristo é uma salvação que não vem de méritos, mas vem pela confiança depositada em Cristo. Eu confio que Cristo é o meio de chegar até Deus. Eu confio em Cristo como meu Senhor. Então, eu deposito a minha confiança em Cristo. Dessa maneira, eu sou justificado pela fé. Então, Cristo, ele é, como as pessoas dizem aqui, que estudam isso, ele é o objeto da fé. Minha fé em Cristo. Tá? Então, a ideia de, quando eu digo pela fé em Cristo, é como eu sou justificado. Como que eu sou justificado? Pela fé em Cristo. Agora, a fidelidade em Cristo, na verdade, Cristo, ele não é tido como o objeto da fé, ele é aquele que é o sujeito da fé, é aquele que age, aquele que tem atitude, é ele quem me justifica. Então, eu sou salvo, eu sou justificado por aquilo que Cristo fez, ele me justifica. Vai falar, mas que diferença tem? Parece que não tem diferença nenhuma. Na nossa vida prática aqui, de igreja, talvez realmente não tenha muita diferença, porque mais na compreensão do que está acontecendo aqui na carta, tem, porque Paulo está dando uma ênfase muito maior na fidelidade de Cristo, naquilo que Cristo fez, e não exatamente na fé. Tá? Então, se pisteus é entendido como fidelidade de Cristo, se alguém faz parte, é parte não por ser fiel à lei, mas pela fidelidade a Cristo. Então, o que Paulo está dizendo para aquele povo de Gálatas? Vocês são parte do povo de Deus porque pela fidelidade de Cristo por vocês. E se é pela fidelidade de Cristo por vocês, não é porque vocês são fiéis à lei que vocês foram salvos. É por isso que ele dá uma ênfase maior à fidelidade aqui, mas poderia ter dado ao fiel. Vamos ler o texto para vocês poderem acompanhar e participar um pouquinho mais. Então vamos lá, Gálatas capítulo 2, do 1 ao 5. 14 anos depois, lembra da cronologia que eu mostrei lá para vocês, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto
por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então vamos parar aqui e vamos ver algumas coisas importantes. 14 anos depois, eu já mostrei isso para vocês. Aí o que acontece? Se você for ler Atos, você vai ver 2 vezes em que Paulo esteve em Jerusalém. A primeira em Atos 11, quando ele é enviado pela igreja da Antioquia, junto com Barnabé, após uma visão que Ágabo teve, e eles são enviados para poder levar mantimentos para a igreja que estava sofrendo fome. Acredita-se, muitos acreditam que o que está sendo relatado aqui é esta visita. Mas se você ler uma outra visita, em Atos capítulo 15, quando Paulo foi também com Barnabé para que fosse resolvida a questão dos gentios. E aí teve o concílio de Jerusalém. Você vai falar, mas aqui está falando alguma coisa mais para baixo a respeito disso, que a gente vai ver depois. Qual que é o problema? Primeiro que nenhuma das duas Tito é citado em Atos. Tito só aparece aqui. Nem em Atos 15, nem em Atos 11, Tito é citado. E essa subir em obediência a uma revelação sugere que talvez esse trecho que está sendo citado aqui seja o de Atos 11. Qual revelação? Aquela profecia de Ágabo a respeito do que aconteceria em Jerusalém quando eles são enviados. E aí ele diz que subiu para isso, que Tito, que era um grego, como a gente vai ver daqui a pouco, ele não foi constrangido a circuncidar-se, e ele fala de falsos irmãos. Então, pessoas que estavam no meio dos crentes em Jerusalém, mas que na verdade não eram crentes, eram judeus que estavam ali no meio, e ele diz que estavam no meio para poder espreitar a liberdade. Que liberdade? A liberdade de estar no meio dos gentios, que era proibido para um judeu se assentar para comer com um gentio. Então, essa liberdade deles, e reduzir-nos de novo à escravidão. A escravidão do quê? A escravidão da lei, que ele quer dizer. E aí ele diz que eles não se submeteram nem por uma hora. Por quê? Veja que importante que ele diz, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, era importante que a posição que Paulo toma, e que a gente vai ver daqui a pouco que ele toma diante de Pedro, era importante para que a verdade do Evangelho permanecesse. Muitas vezes a gente tem a gente é chamado a tomar posições onde a gente está pela verdade do Evangelho. E isso permanece até os dias de hoje. Tito, então, a gente já percebeu que ele era gentio, ele era grego, provavelmente um dos primeiros convertidos da Antioquia e considerado um ótimo exemplo da possibilidade de alguém ser salvo sem a lei na época, né? Se o trecho de Gálatas 2:1 for identificado como uma visita por causa da fome, de Atos 11, então Tito deve ter sido um obreiro ativo na igreja da Antioquia, não mais tarde do que o ano 46 depois de Cristo. Então, essa é mais ou menos a época dele. Mas o texto também cita Barnabé. Quem é Barnabé? Barnabé é mencionado 2 vezes na Epístola aos Gálatas como amigo e associado de Paulo. Estavam juntos em Jerusalém na visita descrita no capítulo 2, de 1 a 10, e também em Antioquia, quando Cefas, caso Pedro, chegou lá em 2:13. Barnabé foi um dos primeiros convertidos da igreja. Era judeu de Chipre, descendente de levitas e possuía certa riqueza. Você encontra isso em Atos capítulo 4, versículo 36. Aparentemente, ele foi um daqueles que se haviam tornado crentes no período em que Pedro e João estavam ativos em Jerusalém, de modo que estiveram associado com os discípulos dali desde os dias anteriores à morte de Herodes. Então, é um judeu convertido raiz do tempo do início. Ele foi um dos que sacrificou suas propriedades a fim de contribuir para com os pobres, que a gente vê em Atos capítulo 4, 37, e pôs em perigo sua reputação na igreja ao apoiar Saulo de Tarso logo depois da conversão dele, quando ainda era considerado inimigo dos cristãos. Barnabé, mais do que qualquer outro homem, foi responsável pelo desenvolvimento da igreja gentílica em Antioquia e o intermediário que atraiu Paulo àquele empreendimento. A gente vê isso em Atos capítulo 11. Os dois trabalharam juntos muito amigavelmente, até um determinado momento, e conseguiram fundar a Igreja Vigorosa. Inauguraram também um programa de auxílio para a igreja perseguida e empobrecida de Jerusalém, que foi o que a gente viu em Atos 11, quando eles são levados lá.
Vamos continuar lendo agora Gálatas. Aí vem o ponto polêmico. Não tão polêmico, mas enfim. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quem que parecia ser de maior influência? Os líderes da igreja de Jerusalém? Quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem? Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, esse versículo aqui é algo que faz alguns defenderem que tinha sido, essa carta tinha sido escrita depois do concílio, porque foi exatamente no concílio de Jerusalém que foi definido que Paulo tinha sido chamado para os gentios, assim como Pedro para os judeus. Mas enfim, isso é uma polêmica. Vamos lá, continuando, versículo 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando receberam a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé à destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Aí vem o versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores entre gentios. A explicação tradicional que tem para esse texto é de que alguns cristãos, vindos de Jerusalém da parte de Tiago, que pertenciam a uma linha mais tradicional, uma linha mais adepta às práticas da lei e ao judaísmo. E eles constrangem Pedro a que Pedro se afastasse dos gentios. Pedro se afasta dos gentios por isso. Como se fosse o seguinte: para que não falem mal de mim, para que não pensem mal de mim. Talvez você tenha pensado isso, talvez você ache isso lendo o texto. Isso tem algo muito forte, porque a palavra que você lê aqui, dissimulação, é a palavra hipocrisia. Então, cai bem, né? Pedro estava sendo um hipócrita. Por isso é que Paulo chamou a atenção dele, porque ele estava muito bem no meio dos gentios. Aí chegaram alguns que vieram de Jerusalém, eu me afastei, não tenho nada a ver com isso, não sou eu e tal. Não é isso que a maioria que algumas pessoas defendem. E aqui eu vou citar um para vocês, que é D.A. Carson. Ele é um teólogo muito conhecido nos nossos tempos atuais, e ele chama atenção para alguns pontos. Primeiro, quem são alguns da parte de Tiago? Alguns da parte de Tiago provavelmente eram judeus convertidos ao cristianismo que vieram da parte de Tiago. Mas quem são os da circuncisão? Nessa maneira de você entender, talvez você pense que é a mesma pessoa. Os da parte de Tiago são os da circuncisão, mas ao que tudo indica, não. Quer dizer, será que os da circuncisão são alguns cristãos que são mais radicais e que defendem muito a lei, ou eles não são cristãos, são judeus? Nessa época, estava renascendo aquilo que Paulo descreve a respeito dele próprio. Judeus que estavam numa seita mais radical, de zelo, alguns recebiam inclusive o nome de zelotes por conta disso, e que estavam dispostos inclusive a matar os infiéis. Talvez esses da circuncisão fossem desse grupo mais radical do judaísmo, que estava perseguindo judeus que estavam deixando de obedecer a lei, que estavam infringindo a lei, que estavam se misturando com os gentios para fora. Tá? E
quem eram os demais judeus que Paulo cita aqui no versículo 13, quando ele fala dos demais judeus? Os demais judeus, provavelmente da região da Galácia, que tinham se convertido ao cristianismo, que faziam parte daquela igreja, porque ele coloca esses demais judeus juntos com Barnabé, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar para a circuncisão dele, pela dissimulação deles. O que D.A. Carson entende? Que o que aconteceu aqui? Aconteceu em que Pedro tinha feito uma visita à região de Antioquia e estava ali partilhando o evangelho com os judeus, com os gentios, e estava comendo com eles. Veja que isso é coerente com o que a gente leu há pouco tempo atrás, porque quando a gente acabou de ler, se a gente fosse pensar, quando a gente vê aqui, olha, Paulo já tinha visitado e eles já tinham reconhecido a questão do chamado de Paulo para eles, e pediu para eles que se lembrassem dos pobres, e pediu isso, ele deu a eles a destra da comunhão, eles não obrigaram Tito a ser circuncidado. Então, me parece que Pedro já tinha entendido isso aqui já é depois de Atos 10, em que Pedro viu o lençol descendo com vários animais, em que ele pregou o evangelho para gentios, então para Cornélio. Então é muito incoerente que Pedro tivesse uma visão diferente. Então ele não tinha esse problema, e muito menos Tiago. Então eu achar que esses da circuncidão era mesmo do Tiago, do grupo de Tiago, um pouco mais complicado. Ele entende então que Pedro estava ali participando da comunhão e chegaram esses judeus mais radicais. E que esses que vieram da parte de Tiago disseram para Pedro, se avivou um movimento, estão vindo, eles estão... E que Pedro decidiu se afastar dos gentios para que os gentios não fossem atacados por esse grupo. Então ele teria se afastado deles numa tentativa de proteção dessa igreja que tinha ali. Essa teria sido uma razão para Pedro se afastar. Não que isso tivesse certo, mas não é uma questão de hipocrisia, é uma questão de zelo dele para aquelas pessoas, para que aquelas pessoas não fossem perseguidas. E isso acabou contaminando os demais judeus que estavam ali, até Barnabé. Vou me afastar, porque Barnabé também era judeu, para que esses judeus que estão chegando aqui, mais radicais, não façam nenhum mal para essas pessoas. Esse é o entendimento que alguns estudiosos têm, como D.A. Carson. Existe um outro chamado Manson, que ele entende que a mensagem vinda da parte de Tiago teria sido: está chegando em Jerusalém a notícia que você tem costumeiramente comunhão à mesa com os gentios. Isso está causando grande escândalo entre os irmãos mais conservadores daqui de Jerusalém. E tem mais, isso está se tornando do conhecimento de pessoas de fora da igreja, de modo que nossas tentativas de evangelizar nossos irmãos judeus estão sendo seriamente prejudicadas. Quer dizer, essa do Manson está mais de acordo com aquilo, quer dizer, com a visão mais tradicional. Do Carson, mais de acordo com uma nova visão que se tem pela cultura da época. O fato é que o motivo que levou a Pedro se afastar talvez não tenha sido uma questão de hipocrisia, mas tenha sido uma questão de preservação daquele povo que estava ali. Mas se é assim, por que então que Paulo foi tão duro com o que ele diz? Por que Paulo pega tão pesado como a gente vê aqui? Então, do versículo 15 ao versículo 21, a gente vai ver que Paulo pega pesado, porque ele vai fazer um contraste da natureza da salvação. Ele vai fazer um contraste entre ser salvo por fé e ser salvo por obras. Paulo vai defender, então, a base de que os gentios são povo de Deus pela fé e que não precisam se tornar judeus para serem povo de Deus. Por isso que ele diz do 16 em diante o seguinte: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, se você entendeu o que eu falei até agora, está tranquilo aqui. E sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus, e não pelas obras da lei, pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo,
fomos também nós mesmos achados pecadores, dar-se-á caso de Cristo ser Cristo ministro do pecado, certo que não foi. Porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado em Cristo. Complicado esse pedaço aqui, né? Principalmente esse negócio aqui de Cristo ser ministro do pecado. O que Paulo quis dizer com isso aqui? Veja que no versículo 15, ele falou, do 15 e 16, ele diz que nós somos justificados não pela lei, mas nós somos justificados pela fé e pela fidelidade de Cristo. Quando você vê a tradução aqui, mediante a fé em Cristo, isso poderia ser traduzido mediante a fidelidade de Cristo. Pela fidelidade de Cristo, nós fomos feitos um só, gentios e judeus, um só, povo de Deus. E aí você vê o versículo 17, o que ele está querendo dizer aqui? Eu sei que eu fui justificado. Se eu sei, que, como se dissesse para Pedro, se eu sei que eu fui justificado pela fé, se eu fui justificado pela fidelidade de Cristo, mas eu me afasto dos gentios, eu na verdade estou dizendo que é errado estar com eles. E se eu estou dizendo que é errado estar com eles, isso é pecado. E se Cristo mandou que eu ficasse junto com eles, Cristo então é ministro do pecado. Ele mandou que eu pecasse. É isso que ele quer dizer aqui, quando ele diz. É claro que não. É claro que Cristo não é ministro do pecado. Então, esse é o entendimento que se tem aqui do versículo 17. Cristo não me mandou pecar. Estar sentado junto com eles é obedecer a Cristo. E Cristo não é ministro do pecado. E aí no 18, porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, ou seja, se eu torno a levantar um muro de separação entre judeus e gentios, a mim mesmo eu constituo transgressor. Ou seja, se Cristo derrubou o muro que existia entre judeus e gentios e eu construo de novo um muro, eu estou sendo transgressor. Então ele está dizendo que Pedro estava sendo um transgressor no momento em que, mesmo que por motivos justificados, ele se afasta, porque ele está, na verdade, constrangendo os gentios a se circuncidarem. Porque se eles não se circuncidarem, não poderiam ter comunhão com ele. Ele está dizendo que se eles não se circuncidassem e eles não guardassem as leis dietéticas, eles não seriam povo. Então ele está erguendo um muro que Cristo derrubou. Então ele está sendo transgressor. É por isso que Paulo resistiu a ele face a face. É por isso que ele diz aqui, estou crucificado com Cristo. A cruz que quebrou a separação que existia entre judeus e gentios é a cruz aonde ele diz que foi crucificado e, portanto, ele não tem separação nenhuma. E aí ele termina do 20 ao 21 dizendo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, e aqui a melhor palavra não é fé, fidelidade, vivo pela fidelidade do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, ele fecha dizendo o seguinte, se eu digo que a graça derramada sobre nós pela morte de Cristo na cruz não foi suficiente para nos salvar, eu estou anulando a graça. Se eu digo que além da morte de Cristo eu preciso cumprir a lei, eu estou dizendo que não adiantou de nada Cristo morrer. Cristo morreu em vão, porque ele morreu, ressuscitou, mas mesmo assim eu preciso guardar o sábado, mesmo assim eu preciso ser circuncidado, mesmo assim eu preciso... O judeu continuar sendo circuncidado, guardar o sábado, é da cultura judaica, mas o gentio não precisava fazer isso. Nós não precisamos fazer isso. Então, se chegar alguém hoje para você, que existe um movimento judaizante no mundo cristão de hoje, olha, a sua igreja não é tão espiritual assim. Por quê? Não, porque vocês não guardam sábado. Ué, mas o sábado faz parte da lei. Nós não precisamos guardar o sábado. Nós temos o preceito bíblico de cultuar a Deus no domingo. E nós temos que ter um dia consagrado a Deus. Mas isso não significa que o sábado é o dia especial que tem que ser. Olha, você não é tão cristão assim, porque você não faz isso, não faz aquilo. Isso não cabe. A fé em Cristo
é a fé em Cristo. É a fidelidade de Cristo que me salvou e a minha fé depositada, a minha confiança nele que me salvou. Eu devo ser transformado por essa fé. Eu devo ser transformado porque o meu reconhecimento da fidelidade dele me leva a amá-lo e querer andar segundo aquilo que ele quer para mim. Quanto mais eu conheço dele, mais eu sou transformado. Mas a gente tem que tomar cuidado, da gente não criar determinados rótulos de espiritualidade baseado em coisas exteriores. Porque às vezes a gente se torna de uma forma um pouco diferente, mas também um pouco legalistas. Tá? Cristo tem que ser formado em todos nós. Tá? Mas eu não posso estar criando classes de crentes baseado em aparências externas e baseado em práticas e costumes. Tá? Também outra coisa que a gente vê muito comum no meio cristão é de repente se achar mais espiritual por práticas de costumes. Costumes, se uma determinada grupo decide que todo mundo, para poder ser crente dessa igreja, deve se vestir de tal forma ou falar de tal forma, nenhum problema. É uma questão daquele grupo. Desde que eu não coloque nisso uma equivalência de salvação. Dizer, olha, nós somos mais espirituais porque nós vestimos dessa forma, falamos dessa forma ou tal coisa. Isso não está ligado com o relacionamento nosso com Deus. O que a gente pode aplicar disso? Primeiro, é a certeza que você tem que ter que você é justificado pela fé somente. Nenhum de nós é salvo por qualquer atitude nossa. É somente pela fé. E a gente tem que tomar muito cuidado com os perigos do legalismo de hoje, quando a gente começa a criar esse conceito de mérito para tudo que a gente faz. Deus é bom, você precisa ter a certeza disso. Tudo o que Ele faz é para o seu bem. Mesmo as coisas ruins que às vezes acontecem na sua vida, Deus usa as coisas ruins para o seu bem. Porque às vezes a gente tem a impressão de que eu tenho que fazer coisas para que Deus me abençoe. Eu tenho que fazer coisas por amor a Deus. Ele me abençoa segundo a sabedoria dele. E Ele abençoa, tem abençoado a gente em muitas coisas na nossa vida. Mas na nossa cabeça ainda tem algumas vezes essa questão de mérito. A gente foi criado às vezes numa família em que filho, se você fizer tal coisa, você vai ganhar tal coisa. E isso vai moldando a nossa cabeça de uma forma que a gente entende o seguinte: Deus só vai me abençoar se eu fizer isso, isso e isso. Na verdade, Deus quer que você faça aquilo que Ele tem para você, para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. E Ele vai te abençoar, vai cuidar de você, mesmo que as coisas não estejam boas, Ele está cuidando de você. Você precisa ter a certeza disso, tá? Porque senão as coisas começam às vezes a não dar muito certo e eu vou ficar procurando pecado. E se você procurar pecado na sua vida, você vai achar, porque tem. Mas não quer dizer que isso está acontecendo exatamente por essa situação. Pode ser que você tenha pecado, tomado uma decisão errada e as coisas ruins que estão acontecendo na sua vida sejam consequência disso. Mas não é que Deus está te punindo por conta disso. Ele pode até estar deixando você passar por uma situação muito ruim para que você amadureça, para que você aprenda, para que você conheça um pouco mais do caráter dele. E a gente tem que tomar cuidado do perigo da gente caracterizar nossa fé baseada em questões de costumes. Isso é preciso tomar um cuidado muito grande. A gente anda existe uma diferença, por exemplo, fulano tem tatuagem, não tem tatuagem. Então quem tem tatuagem não é espiritual, quem tem tatuagem é espiritual. Na Bíblia não fala nada disso. Se você quer ter tatuagem ou não quer ter tatuagem, é um problema seu, tá? Não é que quem não tem tatuagem é o mais espiritual do que aquele que tem tatuagem. Independente da visão que você tenha de tatuagem, isso não tem a ver com espiritualidade. Tá? O que pode ter a ver com espiritualidade é o motivo pelo qual você fez. Você pode ter feito pelo motivo errado. E aí sim, mas a questão é a gente entender que o nosso relacionamento com Deus não está baseado em costumes, está baseado na fé. Tá? A gente para por aqui hoje.